É Ivonete Bandeira Sena, né? Sim. Ivonete, você vai ser interrogada, eu vou ler aqui a denúncia, aí você escuta e depois você vai se manifestar sobre isso querendo, tá? Bom, aqui na denúncia, isso aqui é uma carta precatória de terrenos. Então ela vem para cá, para que a gente realize o seu interrogatório, e aí depois nós devolvemos essa carta precatória lá para terrenos. O juízo de terrenos é que vai decidir esse caso ali na comarca de terrenos, tá? Então nós só gravamos o seu interrogatório e remetemos para lá, tá certo? Bom, segundo a acusação do Ministério Público, em 28 de dezembro de 2014, às 23h10, no lote 7, assentamento Nova Aliança, zona rural de Terrenos, consta que você, Ivonete Bandeira Sena, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima Francisco da Silva Lima, provocando-lhe a morte. Segundo restou apurado, consta que você manteve relacionamento amoroso conturbado com a vítima, sendo que corriqueiramente ocorriam desentendimentos entre o casal. Conforme consta do processo, o evento criminoso se desencadeou já na residência da acusada, que estava agressiva e tentava incessantemente ferir a vítima, primeiramente com as próprias mãos e depois com um taco de sinuca, que foi usado para bater nas pernas de Francisco e por fim foi arremessado contra ele quando saía do local em uma motocicleta. Diante disso, a denunciada esteve no bar do senhor Francisco Alves de Oliveira, dizendo que iria iria à casa da dona Maria acertar uma conta. Assim, a acusada se deslocou até a casa da vítima e lá estando começou a chamar aos gritos pela mãe de Francisco, senhora Maria Januária da Silva. Em meio a palavrões, ordenava que saísse do imóvel e assim iniciar uma discussão, até que a acusada invadiu essa casa. Ato contínuo já no interior da residência, de posse de uma faca, a acusada Ivonete entrou em luta corporal com a vítima Francisco da Silva Lima, momento no qual se aproveitou para desferir uma facada na região abdominal da vítima, que em seguida caiu ao chão. Durante a discussão entre as partes, a mãe da vítima se dirigiu à casa de um vizinho para pedir socorro. Ao retornar, avistou o seu filho caído ao chão, com um ferimento no abdômen, ao que foi socorrido por testemunhas. Na data de 30 de dezembro de 2014, a acusada se apresentou perante a autoridade policial, assumindo a autoria desse fato. No entanto, alegou legítima defesa. O Ministério Público denuncia a senhora por prática de crime de homicídio doloso, com intenção de matar, tá? Sobre isso que eu vou, então, fazer o interrogatório da senhora. Chega mais pertinho do microfone, por favor. Volto. Nome completo da senhora. Ivonete Bandeira Sena. Qual é a sua idade, Ivonete? Eu tenho 40 anos. Ivonete, eu fiz a leitura da denúncia, referente à carta precatória de terrenos, né? Eu expliquei para a senhora. Vamos gravar aqui o seu interrogatório e devolvemos para a comarca de Terrenos, onde o juízo de Terrenos é que irá processar e julgar esse caso. Tá? Isso é um caso de tribunal de júri lá, então será decidido se a senhora vai ou não a júri sobre esse caso. Tá? Muito bem. Antes de iniciar o interrogatório, eu lembro que a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, não está obrigada a responder as perguntas. Caso resolva confessar e, se porventura for condenada, tem direito à diminuição da pena pela confissão. Tá? Bom, conforme eu li aqui na denúncia, a senhora está sendo acusada de uma prática de crime de homicídio doloso contra a vítima Francisco da Silva Lima em 28 de dezembro de 2014. Gostaria que a senhora contasse com as suas palavras o que aconteceu nessa data. Bom, doutor, foi assim. Eu convivi com ele quase 3 anos. Tenta falar um pouquinho mais alto, por favor. A gente conviveu junto no período de quase 3 anos e a gente estava separado há quase 3 meses. Mas a gente ainda mantinha relação, mesmo ele estando na casa dele e eu na minha. Num domingo, no dia 28, ele tinha ficado de ir lá em casa. Quando ele chegou lá em casa, ele estava na companhia do Sebastião, que eu tinha um barzinho lá. Eu estava sentada na mesa do Sebastião, conversando, ele chegou. Mas nesse período de 3 meses de separação, ele ficou muito agressivo, ciumento demais. Então, se ele pegasse eu conversando com alguém, ele já se rebelia, ficava bravo. Mas esse Sebastião, a senhora era amigo ou tinha alguma coisa com ele? Não, ele estava no bar, era amigo da gente, porque lá é um assentamento, então lá todo mundo conhece todo mundo. Certo. Então ele foi até o bar e a gente estava lá conversando, quando o Francisco chegou. Aí ele já começou a me xingar o Sebastião, e aí começou um rolo dele lá, que ele tinha ido lá para acertar uma conta, porque eu tinha um barzinho, então ele bebia no bar,
no período quinzenal que ele recebia, acertava, foi lá para pagar essa continha. Aí quando ele chegou lá e viu conversando com o Sebastião, ele ficou bravo, brigou lá, queria bater no Sebastião, e eu defendendo o Sebastião, entrando na frente, até que eu peguei o taco, realmente taquei nele. Taquei o taco na perna dele. Ele chegou a agredir a senhora? Na hora, eu e o Sebastião, ele com chute, tapa, foi na hora que ele pegou a moto e foi. Então, para a senhora se defender, a senhora pegou, está dizendo que pegou um taco de sinuca? Estava assim do lado do taco, eu defendendo o Sebastião, eu peguei o taco e taquei nele. Aí foi a hora que ele pegou a moto dele e foi. A senhora não bateu com o taco nele, a senhora jogou o taco nele? Ah, entendi. Eu não bati nele com o taco, eu joguei o taco na perna dele. Aí ele pegou a moto e foi. Como ele de costume, ele era assim, ele fazia brigueiro, logo ele voltava, eu fiquei em casa. Sebastião foi embora com medo e eu fiquei sozinha lá. Fiquei, esperei, ele não voltou. E eu precisava do dinheiro da continha dele, que dia que eu pagava o caminhão de bebida no outro dia. Esperei, ele não apareceu. Quando foi mais tarde, eu fui até lá. Para conversar com ele, dar conta, né? Para ver se ele me dava o dinheiro, eu tinha que pagar o caminhão de bebida no outro dia, que era na segunda-feira. Foi quando eu peguei, parei o carro na frente da casa do Francisco, que é o seu Francisco, que é lote frente com frente. Parei na frente da casa do Francisco, ele falou, você vai? Eu falei, não, eu vou ali acertar a conta com o Francisco, porque eu preciso do dinheiro para pagar o caminhão de bebida. Aí eu cheguei na porteira, chamei, ninguém respondeu, eu entrei. Quando eu entrei, eu já vi a Dona Maria. A senhora entrou ou invadiu a casa dele? Não, eu chamei, doutor, primeiro na porteira, ninguém respondeu, eu entrei. E eu não invadi porque ele era meu marido, era minha sogra, como que eu vou invadir a casa de parente? Entendi. Não tem como, eu tinha livre acesso na casa toda a vida. Certo, entendi. Pode contar. Aí quando eu cheguei na porta, aí eu vi a Maria. Aí eu peguei e falei, chama o Toco, porque eu não chamo Francisco, chama o Toco, porque ele tinha apelido de Toco, né? Chama o Toco pra mim, Maria. Quando eu falei, chama o Toco pra mim, ele já vinha vindo. Ele estava embriagado. Ele vinha vir e falou, o que você está fazendo aqui? Falei, vem cá, vamos conversar. Quando eu fui tentar conversar com ele, ele já plantou a mão na minha orelha. E a gente ele começou a me bater e começou a brigar. A Dona Maria saiu correndo. Aí ele começou a me bater numa varanda, ele deu um murro na minha boca, onde que na hora eu caí. Tinha uma varanda e uma porta assim, que dava acesso à cozinha. Quando ele deu esse murro na minha boca, eu caí para trás e segurei numa porta, que era a porta onde entrava essa cozinha. Quando eu caí, que eu segurei nessa porta, que fui tentar levantar, tinha em cima da mesa, achei uma faquinha de serra. E eu peguei essa faca, não para furar ele. Eu peguei para me defender, para ele não vir, eu já estava machucada, já tinha se estapeado na varanda. Eu peguei e falei para ele não vir. Quando eu fiz assim para ele não vir, não sei, doutor, não sei. Não sei se eu cheguei de cabeça, não sei se eu só senti. Quando eu senti, eu assustei. E ele correu. Quando ele correu, eu saí atrás. Eu já saí gritando socorro. Socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. Onde eu encontrei o João. O Chico. Primeiro encontrei o Chico. Eu pedi para ele, falei, Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu furei meu marido. Ele falou assim, então tá, me dá a faca. Me dá a faca. Eu falei, toma a faca, mas me ajuda, me ajuda. Quando eu estava pedindo ajuda para o Chico, a Dona Maria já tinha ido até no João. Aí o João vinha, eu vi o João, o João, pelo amor de Deus, ajuda, me ajuda. Ele falou, tá, Ivonete, calma, eu vou lá buscar ele. E eles foram. E eu fiquei com a senhora deles que estava lá. E eu estava chorando muito, elas ficaram comigo. Eles foram. De repente, o João volta no carro, num Gol. E eu fui até o João pedir para mim ir junto, né? Que ele falou que ia buscar. Deixa eu ir junto, o João. Ele falou, não, Ivonete, não precisa, não estou com ele ainda. Mas ele já estava no carro. Mas eu não cheguei a ver, o João não deixou. Mas eu pedi muito, muito que eu queria ir junto, porque eu não sabia aonde tinha pegado, eu senti que tinha furado, mas eu não sabia aonde, nem como ele estava. Mas foi eu que pedi ajuda e tudo. E a senhora que se apresentou espontaneamente à polícia? Espontaneamente. Tá. A senhora explica esse momento aí que a senhora falou que a senhora pegou a faquinha, a senhora caiu de costas, como é que foi? Nós estávamos brigando, é uma varanda. E nessa varanda tem uma portinha que entra da cozinha, uma varanda meia fechada. E nós estávamos brigando na varanda. E ele deu um soco na minha boca e eu tenho um degrauzinho para subir. Eu tropequei nesse degrau e caí meio que de costas. Eu escorei na porta, eu caí bem no rumo da porta. Eu escorei. Aí eu meio que sentei, subi no degrauzinho. Quando subi no degrauzinho e fiquei de pé, tem uma mesa bem na porta da cozinha. Quando eu olhei assim, que eu escorei, a faca estava ali. Uma faquinha. Não sei, mas era uma faquinha bem pequena. Faquinha de serra. Que a gente usava na cozinha. De serra, de lâmina lisa, assim, ou daquela dessa de... Eu não me lembro se tinha serra, se era lisa. Eu sei que era uma faquinha pequenininha, porque certo. Na ocasião que eu peguei essa faca, aconteceu o fato, eu já saí correndo para pedir ajuda e já entreguei ela para o Chico. Aí só pegou a faca e daí... Foi quando aí eu senti que ele correu.
Esse momento que a senhora furou ele, a senhora lembra como é que foi? Não, isso eu estou explicando para o senhor, que ele estava me agredindo. Quando ele deu porrada em mim aqui, que eu fui levantar, ele vinha vindo para cima de mim. Eu peguei só para me defender, para ele não vir mais. Eu lembro que eu peguei a faca e fiz assim. Eu não sei se eu estiquei o braço, se ele veio para cima. Eu não sei explicar para o senhor, de fato, na hora o que foi que aconteceu. Eu só senti e não vi ele furado. Eu senti. Foi um golpe, né? Só um. E aí a senhora consta aqui que não fugiu, né? Não fugi, que eu fui. Ele correu e ainda fui atrás para ajudar ele. Que até então, eu, igual eu não sabia se tinha furado, se tinha só arranhado ele, eu não sabia. Tá certo. E aí a senhora depois compareceu na delegacia juntamente com o advogado que está presente aqui? Sim, a doutora Milton. Que daí lá na hora que o menino levou, prestou o socorro, tudo, aí eu falei, não, que ele já é amigo da família, liguei para a doutora Milton, para minha mãe, contei o acontecido. Foi onde a doutora Milton me levou até a delegacia. A senhora tem antecedentes criminais? Não, graças a Deus não. Só tem esse processo? Só. Só trabalha com o quê? Eu sou doméstica. Tá. Perguntas do Ministério Público. Sem pergunta. Defesa da interrogando? Boa tarde, Ivonete. Boa tarde. Começar falando um pouco da vítima. Você conviveu com ela por quanto tempo? Quase 3 anos. Tá. Ele era violento? Doutor, ele era uma ótima pessoa, um ótimo marido, mas quando ele bebia, usava as drogas dele, ele ficava violento, sim. Quando ele usava droga, você disse? Sim. Tá. Você sabe se ele já foi preso ou processado? Já foi preso. Você sabe qual o crime que ele tinha cometido? Não sei, doutor, eu não... Você sabe se ele já foi atingido por faca, por disparo de arma de fogo, a época que você viveu com ele? Logo no começo do relacionamento nosso, ele veio a visitar a mãe dele, tomou 6 tiros, inclusive foi eu que cuidei dele. Você sabe por que ele levou esses 6 tiros? Doutor, não sei. Rolo dele. Não sei. Ele também falava que nem ele sabia. Eu não sei. Eu não... E conhecimento que ele já tinha sido preso, então você tinha? Tinha, porque logo quando ele saiu do presídio foi quando eu me casei com ele. Você sabe o motivo da prisão sei, dele doutor. também? Não sei. Ele falava que era homicídio, mas eu não sei. Você sabe me dizer se ele chegou a comentar com você se ele já tinha tirado a vida de alguém? É o que eu estou falando do senhor. Ele falou que estava preso por homicídio. Eu não sei. Não sabe se é verdade? Não sei. Tá certo. Vamos lá agora em folhas 36. O seu João Pereira Coutinho, ele relata um fato aqui que você chegou pedindo para ir junto socorrer a vítima. Foi então ele você que eu pedi, que eu fui foi até para o carro. ele, Sim. tá? Ele fala isso em depoimento dele em folhas 36 e você confirma. É, foi ele no carro dele que eu pedi para mim ir junto para socorrer meu marido, que ele estava levando no carro dele. Tá certo. Agora em folhas 39, no depoimento do seu Francisco Alves de Oliveira, ele relata aqui, eu vou ler um trecho aqui do relatório dele em folhas 39, aí vamos ver o que você me diz. Abre aspas. Se encontrava em seu bar quando Ivonete chegou em seu bar dizendo que iria até a casa de Dona Maria acertar uma conta com ela. O que você tem para dizer isso? Que ele relata que você que tinha uma conta para acertar com ela. O que você tem para dizer? Com ela, não, com ele. Com ele, Eu no ia caso? até a casa da Dona Maria acertar uma conta com ele, que era uma conta que ele devia no meu bar. E ele já tinha ido à tarde lá para pagar, mas ele encontrou o Sebastião lá, se enfureceu e não me pagou. Aí ele foi embora, eu fui lá para conversar com ele, inclusive, sobre isso. Tá certo. Não com ela. Ele disse também no depoimento em folhas 39 que você, quando foi até essa residência, você não portava nenhuma faca. Você confirma isso também, né? Que você não tinha nenhuma faca no momento que você chegou na casa da sua ex-sogra. Confirmo, eu estava de shortinho jeans, uma blusinha curta rosa, não tinha nada. E eu não fui com intenção de brigar com ninguém, eu fui para conversar com ele. Tá, Por que ter faca? O seu Francisco também disse em depoimento na fase de inquérito policial que você tinha chegado com a faca na mão pedindo por socorro, dizendo que teria esfaqueado o Toco e que seria, no caso, seria a vítima. Isso é verdade também. Foi na hora que eu senti que eu freiei que ele correu e eu fui atrás para ajudar ele e pedi pro Chico. Eu encontrei o Chico, falei, Chico, me ajuda, eu furei meu marido. Foi a hora que ele me pediu a faca, eu entreguei para ele. Certo. Agora você pode me responder
que aconteceu aqui em folhas 36, com o depoimento da dona Maria Januária, porque tanto as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, quanto as testemunhas arroladas pela defesa, disse em juízo que você não é uma pessoa violenta, que você é uma pessoa tranquila. Ao contrário de folhas 33, que a dona Maria Januária, ela fala que você é uma pessoa muito violenta, nunca teve boa conduta e já proferiu inúmeras ameaças de morte. Você pode explicar por que ela falou isso na delegacia da sua pessoa? Meu Deus, eu nem imagino, doutor. Nunca ameacei ninguém de morte, eu não tenho nada contra ela, nem ela contra mim. Ela deve ter sido orientada, né? Ou ela é mãe, né, doutor? Eu acho, porque eu nunca tive nada contra ela, nem ela contra mim. Cada uma na sua casa. Tá certo. Você pode dizer também por que, se você sabe o motivo que ela não veio depor em juízo e foi dispensada? Não sei. Não? Depois do acontecido, nunca mais tive contato com nenhum deles e nunca mais eu pisei o pé nem na minha casa, doutora. Tá disso, sou impedida de ir na minha casa. Certo. Ela disse que você estava muito brava e agressiva. Investiu contra a porta e conseguiu escancará-la, entrando para dentro. O que você tem a dizer isso em relação a esse depoimento dela? Ela quis dizer que você praticamente arrombou a porta. Como arrombei porta, doutor? Se eu cheguei, ela que me recebeu. Como eu arrombei porta? A hora que eu entrei na porta da varanda, ela saiu na porta da cozinha, eu comecei a conversar com ela, aí que o Francisco veio de dentro da casa conversando. Eu não arrombei porta, tem perícia, alguma coisa que prova que eu estraguei porta, eu nem cheguei. Quando eu cheguei na porta da varanda, ela saiu na porta da cozinha. Foi a primeira pessoa que eu vi quando eu cheguei lá, foi ela. Tá certo. A questão das facas. Nos autos encontra fotografia de várias facas. Tá? Umas diversas das outras. Tá? Você sabe explicar pra gente se dentro daquela residência tinha faqueiro, conjunto de faqueiro, ou facas diversas uma da outra? Você sabe? Você lembra disso? Lembro, doutor, lá na chácara, inclusive na minha casa, na chácara lá. Coisa daqui da cidade, a gente leva pra lá, ninguém tem faqueiro, ninguém tem nada disso. Não tem faca, mas cada um do jogo, panela. Eu não sei se ela tinha lá, não mexi assim nas coisas dela, não. Certo. Agora, o laudo de exame de corpo de delito de folhas número 54, o perito fala aqui, ao exame externo, observamos que você tinha hematomas traumáticos localizados em antebraço esquerdo, antebraço direito, face posterior, subclavicular esquerda, perna direita, lesão escoriativa localizada em perna direita, lesão contusa em região de mucosa oral anterior, perda de estabilidade do incisivo central direito. Isso tudo que eu entendi aqui, esse último, seria os seus dentes estavam moles. Estavam, meus dentes da frente amoleceram. Tudo isso foi ele que praticou contra você nesse momento que você teve com ele dentro dessa residência? Na hora ali que a gente estava brigando na varanda, igual eu estou explicando pro senhor. A gente começou, a mãe dele saiu com ele começou a me agredir na varanda, ele começou a me agredir, eu caí no chão, ele me chutou. Aí eu levantei, a gente meio que se estapeou. Quando eu levantei, ele me deu um soco na boca, muito forte. Eu caí rumo à cozinha. Foi quando eu fui caindo e escorei na porta. Quando eu escorei na porta, tropiquei, a escoriação tem, eu tropiquei num degrau que tinha assim, e eu meio que caí, eu subi nesse degrau e me levantei. Quando eu me levantei, a faca estava na mesa, eu peguei a faca em cima da mesa dela. Certo. Agora a questão para encerrar, deixa eu ver aqui. Quanto tempo você, após o acontecido do homicídio, você fez esse exame? Quanto tempo No posterior? segundo dia, doutor. Não, foi no domingo, na segunda-feira fiz à tarde. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Bom, aqui então está encerrado. Está encerrada a instrução criminal. Então, diante do adiantado da hora, nós não vamos fazer os debates orais. Então, vai com vista para o Ministério Público e depois o senhor vai ser intimado a defesa para a apresentação dos memoriais por escrito. Tá certo? Está encerrado.